Boa noite, pessoal. Estamos aí com mais um Mestres dos Concursos Militares. Eu e o professor Anchieta trabalhando aí o nosso quarto simulado. Esse simulado aí, nós trouxemos algumas questões um pouco mais elaboradas, né, Anchieta? Sim, como sempre. Buscando aí o caso, aumentar um pouquinho o nível dos nossos alunos. Vamos começar aí com o nosso amigo Anchieta aí, dar uma palavrinha com vocês e ele já começa detonando o meio-campo aí do nosso time. Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos retomar aí nosso aprendizado, né? É o quarto encontro já, é o quarto simulado que nós estamos corrigindo. Eu espero que vocês tenham aprendido sempre alguma coisa, né, com esses simulados. As ideias vocês não vão encontrar na internet, são exercícios criados. Então, mesmo que vocês procurem ali, vocês não vão encontrar gabarito. Gabarito é só aqui com a gente. E nas lives, às quartas-feiras, às 21 horas, a gente vai tentar manter essa sequência de simulados. E sempre gostaríamos que vocês estivessem presentes aí para poder compartilhar as ideias. Mandem aí seus recadinhos, comentem, para que a gente possa estar produzindo material cada vez melhor aí para vocês, tá? Então, vamos iniciar. É terça-feira, não é quarta. É terça? Eu falei quarta? Falou quarta, hoje é terça. Não, 21 horas, terça-feira. Não, perdão. É que nós já estamos assim num ritmo bem louco, né? Que a gente nem sabe mais como me ferrando. Tu tá me ferrando direto, tá doido. Vou ter que reclamar com alguém. Vamos lá, vamos ver essa questão. Eu achei muito interessante, aí, os quadrados um em cima do outro aí. Bem legal, retângulo ali. Está contigo a primeira questão, Anchieta. Tá, solta ela aí. Tá aí, Aloy. Bonitona. Chegou, tá? Eu vou estar aqui, ó. Então vai ser assim, ó. Pessoal, ele coloca 3 folhas, né, de papel aqui e diz que elas são folhas retangulares, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. São 3 folhas retangulares sobrepostas uma à outra, né? Aí ele diz que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta, tá aqui o alfa, né? Nesse espaçozinho aqui, entre 2 folhas azuis aqui mais escura, e o beta também, entre 2 folhas mais escuras. E aí ele quer saber qual é o valor de x, né? A gente percebe que o x está aqui embaixo, ó. Ele quer saber qual é o valor de x usando ali o gama, né? Lá em cima o yzinho aqui, né? Vamos chamar de y, ficar mais fácil. Ele quer que use o y ali na resposta. A gente olha as soluções ali, tá todas x igual, aí tem um ângulo menos ou mais alguma coisa ali. Tá. A gente vai precisar, para resolver essa questão aqui, de algumas ideias da geometria plana que eu vou relembrar aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte: quando a gente tem 2 retas paralelas, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de reta R, aqui de reta S, e aí a gente vai construir aqui, ó, deixa eu pegar uma linhazinha para cá e uma linhazinha para cá. Então, sempre que a gente tem 2 retas paralelas, e R é paralela a S, deixa eu colocar aqui para ninguém ter dúvida de que é isso que eu estou tratando. Deixa eu desligar aqui um negócio. Tá. R é paralela a S, tá? Quando a gente tem 2 retas paralelas e a gente forma aqueles ângulos ali internos, né? A gente percebe que aqui tem um ângulo, ó, e a gente percebe que aqui a gente tem outro ângulo, e aqui tem outro ângulo. A gente sabe que esse ângulo que está em azul, né? Vamos chamar aqui de θ1, vamos chamar aqui de A e de B. Então, o ângulo que aponta para a direita, o θ1, ele é igual a A mais B, que são os ângulos que apontam para a esquerda, ou seja, o vértice para a direita, esse vértice aqui está para a esquerda, esse vértice aqui está para a esquerda. Então, sempre que a gente tem 2 retas paralelas, um ângulo formado por outras 2 retas entre aquelas paralelas, então aquele ângulo θ1 é igual à soma dos outros 2. Essa é uma primeira ideia que eu quero relembrar para vocês que a gente vai utilizar. Uma outra ideia é quando a gente tem um triângulo, vou desenhar aqui um triângulo qualquer, é uma outra ideia que a gente vai utilizar. E aí, nesse triângulo qualquer, a gente prolonga qualquer lado dele. Por exemplo, vamos prolongar esse lado aqui, ó. Prolonga qualquer lado.
prolongou esse lado. O que acontece quando a gente prolonga o lado? Nasce um ângulo, né? Deixa eu colocar esse ângulo de outra cor, que a gente chama de ângulo externo ao triângulo, que é esse cara aqui. Vamos chamar esse cara aqui de A. Esse ângulo A, ele é a soma dos outros dois ângulos que não estão próximos a ele. Deixa eu colocar de outra cor para marcar a ideia aqui. Então, aqui a gente tem um outro ângulo que não está próximo a ele, não é adjacente a ele, e aqui a gente tem um outro ângulo não adjacente a ele. Vamos chamar aqui de B e vamos chamar aqui de C. Então, o ângulo A, que é um ângulo externo, é igual a B mais C. Bom, essas duas ideias nós vamos usar aqui para matar essa questão. Veja bem, ele diz que o alfa é igual ao beta. Ora, se isso aqui é um retângulo, então esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo aqui é de 90 graus. Todos os ângulos de um retângulo são ângulos de 90 graus. Ora, então a gente percebe que nesse cantinho aqui, ó, onde tem alfa, beta e 90, alfa mais 90 mais beta é igual a 180 graus, né? Porque aqui a gente tem alfa, 90 e beta, essa soma é 180. Se a gente tirar 90 dos dois lados, né, que é subtrair, se a gente subtrair 90 aqui, subtrair 90 aqui, a gente vai ficar com 90 aqui e 0 aqui. Ora, então a gente percebe que alfa mais beta vale 90 graus. Ok, então a gente já sabe que alfa mais beta vale 90. Mas o alfa e o beta, eles têm a mesma medida. Alfa e beta são ângulos de mesma medida. Logo, eu posso dizer que eu tenho aqui alfa mais alfa. Em vez de alfa mais beta, é alfa mais alfa. Então, a gente sabe que 2 alfa, porque alfa e beta é a mesma coisa, é igual a 90. E a gente descobriu, então, que o alfa, ele vale 45 graus. Então, a gente já sabe que o alfa é 45 e o beta também. Então, alfa é igual a beta e os dois, e cada um deles vale 45 graus. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai construir essa ideia aqui. Como? Eu vou desenhar ali duas paralelas, tá aqui, duas paralelas, usando os lados do retângulo, claro, o retângulo que está por trás. Eu estou usando, então, duas retas que são paralelas, porque está apoiada no lado do retângulo. Então, se eu chamar aqui de R e chamar aqui de S, R com certeza é paralela a S. Agora, esse ângulo θ1, que eu coloquei aqui no meio, vamos enxergar ele. Eu vou desenhar uma outra reta aqui, ó, passando em cima do lado aqui, ó, do retângulo escuro. Observa, então, que a gente vê o alfa como sendo esse θ1 aqui, ó. O ângulo alfa, um ângulo de 45 graus, é como se ele fosse o θ1. Ora, se o alfa é o nosso θ1, esse alfa vale 45 graus. Então, o alfa, ele é igual, assim como o θ1 era igual à soma de dois outros ângulos. Quais são esses outros dois ângulos? Veja bem, é esse ângulo aqui, ó, que é o nosso Yzinho, né? Então, esse ângulo aqui seria o nosso A, aqui, ó. Seria o nosso Azinho ali. E esse ângulo aqui, ó, que não tem nome ainda, mas eu vou dar um nome para ele. O nome para esse ângulo aqui, eu vou chamar ele... eu não tenho um valor para ele, eu vou chamar ele de ABC, vou chamar ele de D. Então, observe que o ângulo alfa, ele é esse ângulo Y mais esse ângulo D. Então, eu vou chamar o alfa de Y mais D, que é esse ângulo que eu coloquei aqui, ó. Porque esse desenho que vocês estão vendo aqui são duas paralelas, uma linha, outra linha, formando o ângulo alfa entre elas, que seria o nosso θ aqui por comparação. Aí, esse alfa, ele é a soma desse ângulo aqui, Y, oposto pelo vértice, né? Porque aqui eu tenho um ângulo Y e aqui eu tenho um ângulo Y oposto pelo vértice. São ângulos de mesma medida. E aqui eu tenho esse D, que eu chamei de D aqui, que ele, somado com Y, tem que dar o alfa. Como o alfa vale 45 graus, então a gente tem isso mais D. Bom, até aqui tudo bem. Agora, o que acontece com esse ângulo X? Observe que o ângulo X, ele é o ângulo externo a esse triângulo que vocês estão vendo aqui, ó. Linha verde, essa linha aqui pequenininha que eu estou passando por cima do retângulo, e essa linha vermelha forma um triângulo. E o X é o ângulo exterior a esse triângulo, é o ângulo externo.
Então, esse ângulo X é esse ângulo aqui, que é 90, e aqui também é 90. Esse ângulo X, ele é 90, que é o ângulo que está longe dele. Aqui, ó, o ângulo A é o ângulo beta mais o ângulo C, ó. Então, o ângulo X é o ângulo de 90 mais o ângulo D, ó. Mais o ângulo D, que são esses dois ângulos aqui, juntos, tem que dar um X. Agora, veja bem, a gente está querendo descobrir o X, mas queria descobrir com o Y junto. Mas o D aqui, ó, olhando essa equação aqui, ó, o D é igual ao 45 graus menos o Y. Se a gente jogar esse D aqui, ó, a gente vai ter X é igual a 90 mais 45 graus menos o Y. Ora, o nosso ângulo X é igual a 90 graus mais 45, vai dar 135 graus menos o Y. Como ele queria saber quem era o X em função do Y, né? Então, X é igual a 135 menos Y. A gente encontra isso, ó, 135 menos Y, na letra E. Então, essa é a resposta. E aí, só mostrando, a gente usou dois conceitos aqui da geometria plana, que são bem simples, mas tivemos que descobrir como estava isso ali na figura. Bom, essa é a ideia, Fabiano. Espero que o pessoal tenha entendido. Vamos aguardar perguntas, né? O pessoal tem que perguntar também, né? Mas até que é bem interessante, é bem rápido, né? Não é tão difícil. O bicho não é tão feio quanto parece, né? Não, Fabiano, a geometria plana, a dificuldade dela está no enxergar. O que acontece é que ela é passada, às vezes, de forma rápida e os alunos não acostumam a pensar em geometria plana. Normalmente, a gente está muito acostumado a aplicar, mas pensar é algo que vai um pouquinho além. Tu tem que perceber o que tu aprendeu aplicado. Tá? Essa é a ideia. Mas vamos aguardar perguntas, né? O pessoal vai acompanhando, vai perguntando e a gente vai respondendo, né? Mas são questões boas. Fabiano, uma coisa é certa. As questões que a gente vai trazer para eles são questões boas. Então, quem estiver por aí não vai perder tempo. Não vai perder tempo. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui é bem interessante. Tá aí, ó, uma questãozinha de português, onde dizia assim, ó, marque a opção em que apresenta a explicação correta quanto ao sentido da oração subordinada. Aqui eu tenho 4 classificações de orações subordinadas, tá? Adverbiais, onde eu tenho que ver a situação do conector. Então, olha só, eu tenho aqui um como, que lá está me falando que dá comparação. Eu tenho um por mais que me dá concessão. Um se, que me dá consequência. E um tal qual, que me dá condição. Vamos lá. O conector como. Vamos ver aqui, ó. O como. Aqui, olha. Gostou, Cheto? Ei. É bonito, bonito. Tá dose, né? O como está aqui, ó. O como, ele pode ser também conformativo, quando eu consigo trocar ele por conforme. E tá lá, minha questão, eu consigo trocar por conforme os observei. Então, não é comparação, e sim é o quê? É uma conformativa. Ela me dá conformidade. Está errada. A segunda, por mais que, ele está me dizendo que é uma concessão. Vamos lá nas concessivas. Eu tenho por mais que. Está aqui, ó, por mais que. Ok, está correta. Aí eu fico pensando, e as outras? Vamos lá. Eu tenho ali o se. Se soubesse a verdade, consequência, o se, ele me dá o quê? O se me dá condição. Tá? E a última que eu tenho ali, que também tem um conector aqui, o tal qual, ele me diz que tal qual me dá condição. Mas se eu for olhar realmente dentro da tabela das conjunções dentro das orações subordinadas, né? Eu vou ver lá que o tal qual está lá em cima. Ele me dá uma comparação. Então, aqui confirma para mim que a minha resposta, né, está na letra B. A única que está correta aqui é a concessão por mais que. Então, uma questão tranquila, mas eu tinha que ter atenção na hora de resolver. Legal, né, Anchieta? Legal, Fabiano. Bem interessante.
Agora vamos ver aí a tua próxima questãozinha aí. Vamos lá. Pessoal, essa questão ele trabalha com um número aqui irracional, né? Aliás, os dois números são irracionais. 11 menos 2 raiz de 30 mais raiz de 5. E ele pergunta se é correto afirmar que x está entre 0 e 2, é a letra A. B é um número racional, né? C é raiz de 3 sobre 2 vezes x é irracional. X ao quadrado é racional. X pertence a 3, é um intervalo 3 e 4. Bom, vamos ter que dar uma arrumada nisso daqui, né? Vamos ter que dar uma arrumada. A gente tem aqui x igual a raiz quadrada de 11 menos 2 vezes raiz de 30, isso mais raiz de 5. Bom, dica de prova é a seguinte. Toda vez que você encontra, deixa eu marcar aqui de outra cor, toda vez que você encontra uma raiz e no interior dessa raiz quadrada, você tem a soma ou a subtração de números, onde tem uma outra raiz. Então, veja bem, sempre que você tem uma raiz, tá? Uma ideia seria assim, onde você tem A mais ou menos uma outra raiz, pode ter número fora dessa raiz ou não, tá? Então, sempre que você tem algo desse tipo aqui, tu vai trabalhar para ver se isso aqui não vai gerar um radical duplo, né? A ideia do radical duplo. Mas aí, a dica aqui, pessoal, não é decorar nada sobre radical duplo. Tem um pessoal que fica decorando fórmula e perdendo tempo e tal. Então, a dica aqui é o seguinte. Percebeu que tu tem uma raiz, dentro dessa raiz tem uma outra raiz, e tem uma soma ou uma subtração. Você sempre vai trabalhar assim, né? Você vai tirar aquela raiz ali, 11 menos 2 raiz de 30, para não ter que ficar decorando bobagens, e vai igualar isso a uma raiz, vou chamar de A, mais ou menos uma raiz B. Se o sinal aqui for menos, tu vai usar menos uma raiz B. Se o sinal aqui for mais, tu vai usar mais uma raiz B. Ou seja, se a gente tivesse aqui 11 mais 2 raiz de 30, a gente ia igualar isso a raiz de A mais raiz de B, porque esse sinal daqui sai para cá. Então, esse sinal, ele sai para cá. Então, esse é o detalhezinho. Então, sempre que você tiver raiz quadrada de um número, mais ou menos uma outra raiz, tu iguala a raiz de A menos raiz de B ou raiz de A mais raiz de B. Bom, fez isso, qual é o próximo passo? Elevar tudo ao quadrado. Por quê? Essa raiz aqui, se ela não for o número, se aparecer aqui dentro um número negativo, então isso aqui nem solução tem, né? Porque a gente não tem como trabalhar no mundo real com a raiz onde o número que está radicando, o número que está dentro dessa raiz é negativo. Então, esse número que está aqui dentro, a princípio, ele é maior do que zero, né? Então, a gente, a princípio, tem um número maior do que zero aqui. Então, a gente eleva ao quadrado essa raiz, porque é um número positivo, né? Tem como testar para ver se é negativo? Tem, mas vamos partir do princípio que o número que está ali dentro ele vai gerar um resultado positivo. E aqui também vai ter que ser positivo, né? Porque se aqui é maior do que zero, com certeza esse aqui também é maior do que zero. Então, eu posso elevar ao quadrado também. Elevando ambos os lados ao quadrado, aqui a gente vai tirar 11 menos 2 raiz de 30. E do lado de lá a gente vai tirar quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, que é assim que desenvolve, né? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos 2 vezes o do primeiro pelo segundo. Né? É assim que se faz. Isso é um produto notável do tipo, vou colocar aqui, x mais y elevado ao quadrado. Como é que se resolve isso? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se tiver um negativo no meio, a gente faz o negativo no menos 2. Né? Então, x menos y ao quadrado vai dar quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, é sempre quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Foi isso que eu fiz aqui. Quadrado de raiz de A é A. Quadrado de raiz de B é B. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo é esse aqui. Bom, aqui eu tenho 11 menos 2 raiz de 30 é igual a A mais B menos 2 vezes A vezes B. Agora, por comparação, a gente percebe o seguinte, e isso é legal. Esse 11 que está aqui, ele só pode ser o A mais B aqui. E por comparação, esse 30 que está aqui, observa que o menos 2, ele está lá na frente do outro também. Aqui tem menos 2 e aqui tem menos 2.
E a gente percebe que o 30 que apareceu aqui, ele só pode ser o A vezes o B aqui. Então, por comparação, a gente percebe que A mais B só pode ser 11 e A vezes B só pode ser 30. Ora, se a gente tem um sistema aqui e tem que resolver esse sistema, vamos trabalhar aqui por soma e produto, né? A soma é 11 e o produto é 30. Se a soma é 11 e o produto é 30, então A é 6 e B é 5, deu 11. 6 mais 5 deu 11. E o produto dá 30. Ou o A é 5 e o B é 6. Pode acontecer de tal contrário. A é 6, B é 5, ou A é 5 e B é 6. Tá? Qualquer um dos dois resolve. Agora, como é que a gente vai jogar aqui? Bom, a gente sabe que raiz de A menos raiz de B tem que dar um número positivo. Ora, para dar positivo, então a primeira raiz tem que ser maior e a segunda menor. Se a primeira raiz tem que ser maior, né, a gente sabe que raiz de A menos raiz de B é um número positivo, então o A ele tem que ser um número maior, ele tem que ser 6. E o B ele tem que ser 5. Então, na verdade, essa raiz de 11 menos 2 raiz de 30, ela é, na verdade, raiz de 6 menos raiz de 5. O resultado, então, desculpa, o resultado aqui de raiz de 11 menos 2 raiz de 30 é, engasguei aqui, é raiz de 6 menos... Ô, Corona! Não é não, a garganta irritou. Então, raiz de 6 menos raiz de 5. Aqui vai ficar, então, raiz de 6 menos raiz de 5, mais raiz de 5. Cortando aqui raiz de 5 com raiz de 5, a gente vai ter raiz de 6. Agora a gente tem que ver, entre as alternativas, aonde que está essa raiz de 6. A gente sabe que raiz de 6 é um número entre 3 e 2. Então, entre 2 e 3. Não é a letra A, porque a letra A diz que é entre 0 e 2. Raiz de 6 é maior que 2 e é menor do que 3. Então, com certeza, a letra A está errada. Então, aqui é falso. X é um número racional. É falso porque raiz de 6 é, com certeza, um irracional. Então, a B é falso. A C, ele diz que se multiplicar raiz de 3 sobre 2 vezes 6, vai dar um número irracional. Vamos ver. Raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre raiz de 2, e raiz de 6 é raiz de 3 vezes raiz de 2. Corta raiz de 2 com raiz de 2, dá raiz de 3, dá 3. E 3 é racional. Então, a C está errada, porque ele disse que era irracional, falso. Ele disse na D que se elevar ao quadrado dá um número racional. Vamos ver. Se a gente pegar raiz de 6 e elevar ao quadrado, vai dar 6. A 6 é racional. Então, a D é a resposta correta, é a verdadeira. Então, marcamos a D. E a E está errada porque ele disse que está entre 3 e 4, e a gente sabe que está entre 2 e 3. Então, a E está errada, marcamos a D. É isso, Fabiano. Desculpa aí pela garganta, ela irritou aqui. Show de bola. Ó, tem uma pergunta aí, Anchieta. Responde aí para nós aí, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Boa noite, professores. A live ficará salva após o término? Responde, Fabiano. Claro, ela fica ou no meu canal ou no canal do professor Anchieta. É isso aí. A live sempre nós colocamos nos dois canais, o pessoal pode entrar lá, procurar, se inscrever nos canais, né? Dar um like. É isso aí. Vamos lá, agora nós vamos ver uma questão bem interessante aí. E eu vou pedir ajuda aí do meu amigo Anchieta, que é o cara da matemática. Cara, faz a pergunta fácil. Manda cola para mim, manda antes, manda antes. Não, mas é bem tranquilo. Olha só. Ele diz assim, ó, o pronome demonstrativo marca a posição no tempo, no espaço e no texto. Ó, tempo, espaço e texto. Esse texto, tá. Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo, o isto, o isso, o aquilo, o dessa maneira, o este, o esse, ele vai ser utilizado como que
O pronome demonstrativo foi utilizado para marcar posição espacial. Tá. Vamos ver. Tá? Tá. Qual é que ele foi marcado aqui para marcar posição espacial? Aí ele diz assim, ó, isto não era para ser um exercício de saudosismo. Isto está se referindo a exercício. Tu acha que é tempo ou espaço? Tem a ver com o local, né? Olha, eu fico na dúvida, Fabiano, com essas coisas, mas para Tá, mim mas tem a vamos ver para com. outra aqui, ó. Isso pelo lado afetivo. Opa! Essa aqui tá fácil. Isso se referindo ao lado afetivo. Lado é o quê? Tempo ou espaço? Lado, a princípio, é espaço, né? É, é espaço, será? Porque Aí, ele diz Fabiano, assim, ó, aqui, ó, ele cara, tem eu tô uma... me vendo. Fabiano, eu tenho a visão de local, sabe? Essas coisas me confundem. Socorro na minha vida. Porque assim, ó, eu sempre tenho que ver, esse pronome, ele marca uma posição de tempo, tá? Os demonstrativos. Aham, Isso, aquilo, aquele, né? aham. Então, ali ele está perguntando, ele quer saber qual que foi utilizado, né? A alternativa em que ele foi utilizado para marcar uma Como posição espaço. de Sim, espaço. sim, Pois mas eu aí, falo, Fabiano, tem que interpretar no meu modo de ver. Espaço, para mim, cara, é um monte de plano, um paralelo ao outro, e infinitos pontos e retas. Espaço, para mim, é um lugar fora que eu percebo ele, né? E aí, sim, no português, eu não sei como é que tu trata o espaço, né? O que é o espaço? é, é porque assim, ó, se eu for Fala para mim isso, o que é espaço no português. tipo ali, ó, tu quer ver um espaço bem assim, um tempo bem fácil de localizar? Este ano é tempo. Tá, Este ok. dessa maneira tu vê, ó, e dessa maneira você manda para quantas pessoas quiser. Sim, dessa maneira, dessa forma. Dessa forma, isso aí também ele está entrando no texto, tá? Ah, Isso pelo lado afetivo. Esse lado afetivo também é texto. O único ah, aqui que eu conseguiria fechar espaço realmente seria isto. Não é para ser um exercício de saudosismo, a letra A, porque ali tá. tem um exercício, o Aham. local desse exercício. Isso, eu entendi isso no início. Aham, beleza. Eu entendi no início que o exercício estava fora de mim, estava na minha frente. Agora, quando você falou isso pelo lado afetivo, né? Lado, eu Mas já fico pensando assim, lado, né? no Lado espaço. esquerdo, lado direito. Não, Mas- mas é bom ter essas visões. Eu acho interessante, até eu vou te fazer uma pergunta aí. Isso Ah, aí é faz legal. fácil, Fabiano. Pô, no meu. Não, não, Fabiano. não, uma pergunta fácil. Nós temos o caso no português, vários gramáticos que regem provas militares e provas civis. Só que a gramática da SpaceX é o Segala. A gramática da ESA é o Terra, o Evanir Terra. Então, são duas gramáticas próprias para aqueles concursos. Muitas questões, outros gramáticos falam outras situações. Tem o gramático, tem o Sacconi, que diz que a palavra polícia seria uma falsa proparoxítona e deveria ser acentuada. Já o Segala diz que ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, essa é a regra dela de acentuação. Aí muitos alunos veem isso e acham, não, eu vou seguir o que eu sei. A matemática também. As provas da SpaceX e da ESA têm os seus gramáticos. E tu vê eles dando vamos dizer, essas questões que vão se chocar aí, vai dar conflito? Tu está me perguntando Sim. se. Sim, pode acontecer, ué. Tu tem que seguir o que está escrito lá no edital para poder evitar o conflito, porque senão vai dar o conflito. Dentro de uma lógica, eles vão evitar. Essa é a minha percepção.
Dentro de uma lógica, eles vão evitar o conflito, porque justamente o conflito vai gerar recurso de tudo que é lado. Então, dentro de uma lógica, eles evitam o conflito. Mas, se cair, vou ter que seguir o edital. Eu não sei se essa era a resposta que tu queria. Sim. O que... É tipo assim, eu te dei o exemplo do Sacconi e do Segala, porque assim, a gente vê muitos alunos, né? Pô, professor, eu quero fazer um recurso porque isso aqui, não sei o quê. Muitas vezes eu falo, não tem como fazer, eu não tem como fazer porque a literatura é aquela ali e acabou. É isso. Peguei isso aí. Mas muitos alunos não conseguem entender isso, né? Não, Sim, mas o sim. outro. Não existe outro, existe o edital. Não existe outro, existe o edital. O que está lá no edital é aquele livro que eu tenho que usar com base. Se aquele livro consegue provar que aquilo é falso, tudo bem. Se não, adeus, não adianta pegar outro livro para tentar provar. Não vai conseguir. E tu já viu isso acontecer na matemática da Sim, SpaceX? acontece. Sim, sem problema nenhum. Faz a pergunta, não está previsto, anula a questão, mesmo estando correta. Teve uma prova uma vez que a gente entrou com recurso, nós anulamos, se não me engano, 7 questões de uma vez só. Lá em Brasília, uma prova para cabo da aeronáutica. Por quê? As questões todas corretas, mas todas fora do edital. Então foi tudo embora. Não adianta. Não está no edital, tchau. Não está no livro, tchau. Se tiver no livro, aí tu entra com recurso. Também pode entrar com recurso porque pode estar em desacordo. Sim, já vi. E o interessante é também assim, eu já vi em redação, né? O aluno tirar, até quando nós trabalhamos junto, tu viu os recursos, o pessoal conseguindo sair da nota vermelha para aprovação, né? Sim, sim. Mas muitas vezes eu já tive alunos que com nota tipo 2, 2,5. Professor, tem como fazer recurso? Não. É muita nota para recuperar. Aham. Então, o recurso se torna muitas vezes um complicador, né? Sim. Aham. É isso aí. Vamos lá, então. A tua Vamos lá. uma questãozinha aí de cálculos. Pessoal, para resolver essa questão aqui, a gente vai ter que lançar mão da álgebra, tá? Da álgebra. Então, é preciso lembrar aqui do produto notável, né? Quando a gente tem uma diferença, tá? Uma diferença entre duas ideias, tá? A gente tem uma diferença entre duas ideias, então a gente diz que a gente tem uma diferença entre dois quadrados. Mas não precisa ser necessariamente dois quadrados, né? A gente acostuma com essa diferença de dois quadrados. Para abrir isso daqui, é um produto notável, né? A gente vai pegar A menos B, tirar a raiz do primeiro, tirar a raiz quadrada do segundo, repetir o sinal do meio, sem os quadrados, e repetir A e B, só que trocando o sinal do meio. Então, sempre que a gente tem uma diferença entre duas ideias, estejam ao quadrado, não, né? Por exemplo, a sexta e B a sexta. A gente tira a raiz quadrada do primeiro, por causa da diferença, sempre na diferença. Tira a raiz quadrada do segundo, coloca o negativo no meio, aí pega a terceira mais b a terceira. Então, sempre que a gente tem uma diferença, por exemplo, x menos y, mesmo numa diferença que não tenha quadrado, a gente consegue tirar a raiz quadrada do primeiro, tirar a raiz quadrada do segundo, colocar o negativo no meio, repetir os dois e colocar o positivo no meio. Mesmo quando não há quadrado. E mesmo quando há um número, um expoente que não é par. Por exemplo, x à quinta menos y à quinta. Um exemplo. Se a gente tirar a raiz quadrada do primeiro, vai ficar a raiz quadrada de x à quinta. Raiz quadrada de y à quinta. Menos raiz quadrada de x à quinta, mais raiz quadrada de y à quinta. Claro, pouco comum, mas a gente pode fazer isso com qualquer expoente. Essa é a ideia. E sempre quando tem uma subtração. Guardem isso. Observem que aqui a gente tem uma subtração na parte de cima. Então, antes de substituir,
a gente vai primeiro abrir a parte de cima. Então, a gente tem aqui o número 1. O número 1 tem qualquer expoente que a gente queira colocar nele. Ele tem aqui o x está 8. Se a gente quiser colocar 1 elevado a 8, a gente coloca, não tem problema nenhum, não. Então, se a gente tirar a raiz quadrada do 1 e tirar a raiz quadrada do x a 8, a gente vai ter 1 menos x à quarta, que multiplica 1 mais x à quarta. Tudo isso está sobre o que a gente está vendo ali embaixo. 1 mais x, 1 mais x ao quadrado, 1 mais x à quarta. Observe que o 1 mais x à quarta já dá para cortar ele. 1 mais x à quarta, 1 mais x à quarta. Aí vai sobrar 1 menos x à quarta. Mas 1 menos x à quarta, eu posso colocar o expoente 4 no 1. Tirando a raiz do 1, vai dar 1. Tirando a raiz de x à quarta, vai dar x ao quadrado. Coloco o negativo no meio, vou repetir os dois e vou repetir o que sobrou embaixo. 1 mais x, 1 mais x ao quadrado. Observa que 1 mais x ao quadrado tem em cima e tem embaixo. Então, a gente pode cortar, porque eles são idênticos, o resultado disso é 1. Observe que na parte de cima, de novo, apareceu 1 menos x ao quadrado. De novo, a gente pode tirar a raiz do 1 e tirar a raiz do x. Repetir agora, fazendo 1 mais x. Na parte de baixo, sobrou 1 mais x. Observe que a gente pode cortar a parte de baixo com a parte de cima, ou seja, esse 1 mais x cortar com esse 1 mais x. Vai sobrar, na verdade, 1 menos x. Quando a gente simplifica, agora a gente pega o x igual a menos 19 e substitui. X é igual a menos 19. Substituindo, a gente vai ter 1 menos 19. Isso vai dar 1 mais 19. 1 mais 19 vai dar 20. Então, o resultado dessa expressão, quando x vale menos 19, é 20. Agora, vamos às alternativas. 20 é múltiplo de 40. Ora, se 20 é múltiplo de 40, a gente deveria dividir 20 por 40, já que ele é múltiplo. E a gente não consegue dividir isso com o resto nulo, né? Zero. Então, 20 não é múltiplo de 40. É uma maneira de perceber que se dá para dividir ou não é colocar o 20 em cima do 40. Então, é falso. 20 não é múltiplo de 40, é divisor, mas múltiplo não. 20 é divisor de 50. Não, não é, né? Se a gente pegar 20 e colocar embaixo aqui, sobra 5 sobre 2 e não vai dar exato. Então, não é divisor. Então, a segunda também é falsa. 20 é múltiplo de menos 10. Ora, se eu pegar 20 e dividir por menos 10, eu vou encontrar menos 2. E o resto é zero. Então, é múltiplo de menos 10. Então, é verdade. As outras é um número ímpar, é falso, a gente percebe que ele é par. E é um número primo, é falso, porque 20 não é número primo. Então, é a letra C, Fabiana. E aí termina aí a minha parte aí de matemática. Guarda aí a tua última aí para a gente bater um papo depois. Bem legal aí a questão, bem interessante. A minha última questão, Anchieta, é uma questão aí, molinha, que é uma questão que fala sobre literatura. Aí diz assim, interesse pelas zonas profundas da mente e pela loucura, desejo de transcendência e integração cósmica, linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear. Essas são características que identificam as obras de autores. Pessoal. Cara, deve ser louco. Simbolistas? Quem são? Aí o Anchieta matou aí, são simbolistas. Sim, ué. Integração cósmica, desejo de transcendência, tá? O cara tem que ser louco. Então tem que ser simbolista. É os doidão. É o Cruz Souza, é o Afonso Guimarães, aquele que eles querem transcender o mundo material para o mundo espiritual. Bismarck viu a lua no céu, viu a lua no mar. O seu corpo foi ao mar e sua alma subiu ao céu. É os simbolistas. É uma questão bem interessante e que o Anchieta aí já matou a questão rapidinho, né, Anchieta? Rapaz, olha, tem que acertar uma de cara, né? Porque tá doido. Então. O português é muito difícil. Mas é uma questão assim, bem interessante, porque trabalha com as loucuras do ser humano. Os simbolistas é isso, eles trabalham em transcender o nosso
a parte do, vamos dizer assim, o natural, a terra, eles querem ir para o céu, querem transcender o mundo material. Olha, Anchieta, tem um comentário aí para ti, ó. Valeu, cara. Ô, Carla, um abraço, tudo de bom. Saudade lá da faculdade, saudade do nosso mestrado. A gente faz mestrado Então, junto, Fabiano. Gente muito boa. legal. Então, assim, ó, hoje nós fizemos aí o nosso simulado aí. Final de semana nós estamos colocando o nosso simulado 5 já, né? E Ah, é, trabalhando semana que com vem já. vários tipos de questões aí. Agora eu vou dar uma adentrada à literatura também, dar uma divagada, né? Uma viajada aí. E trabalhando aí com o professor Anchieta aí nas correções. Na quinta-feira nós vamos falar sobre a prova da EPICAR. E sexta-feira nós temos um aulão aí com os mestres dos concursos militares, eu, o professor Anchieta, e o professor Vinícius Venturini, lá de Fortaleza. O Anchieta vai falar sobre É racionalização. Racionalizar. racionalização. Tirar a raiz do denominador. Eu vou falar um pouquinho sobre sujeito, e o Venturini vai falar sobre fontes de energia. Então aí nós vamos bater um papo descontraído aí, trazer as curiosidades. E nosso projeto aí está dando certo, o pessoal está se inscrevendo, entrando nos grupos, e logo, logo nós vamos fazer um simulado aí para o pessoal, lançar alguns exercícios, né, Cheto? Sim, sim. E lembrar, né, Fabiano, que daqui para frente, toda sexta-feira, a gente vai estar se reunindo aí para passar dicas para o pessoal, com todos os professores, com todas as matérias da SpaceX. Ou seja, tem professor do Brasil inteiro com a gente aí, né? Só avisar a galera aí. Tem professor de Porto Alegre, de Fortaleza, né? Daqui a pouco tem cara lá de Brasília e E a gente nós vai vamos montar junto. uma baita equipe aí para poder tá levando esse conhecimento bacana aí para todo mundo. É só o pessoal acompanhar e totalmente grátis. A única coisa que a gente pede é o pessoal assistir às nossas aulas, dar o like, Divulgar. divulgar, chamar os amigos aí, não tem problema não. Que a nossa ideia é crescer essa rede aí de amizade aí e cada vez mais aumentar os nossos asseclas, discípulos. É isso aí. Mas tá Então bom tá, então, pessoal, Fabiano. terminamos por aqui. Até a semana que vem aí com mais um simulado aí dos mestres. Até mais, Anchieta. Até mais, Fabiano. Tchau.